Tudo o que está escrito nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Com essas palavras de Romanos, capítulo 15, versículo 4, acolho vocês neste culto sinodal, que possamos ter um momento de nos alimentar com o doce da palavra de Deus e também tenhamos momentos de reflexão para nos arrepender do amargor das nossas palavras e ações. Que o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco nesta celebração. Amém. No princípio, era a beleza das flores, das árvores, dos trigais. Mas alguns viram que tudo era bom e não quiseram partilhar. Assim, transformaram em pães amargos o que era doce ao paladar e desinventaram o amor. Houve tristeza, sofrimento. E o mundo jamais foi o mesmo. Aquilo que era doce, belo e bom se transformou em amargor. Motivadas por essa palavra, chegamos a Deus em oração de confissão de pecados. Bondoso Deus, a Ti confessamos que falamos muito na comunidade, na sociedade, sobre muitos assuntos e tantas vezes sem conhecimento de causa. Confessamos que temos medo para falar sobre o Evangelho do Reino de Deus, que propõe uma nova sociedade para todas as pessoas. Confessamos que da nossa boca saem palavras ácidas, amargas como fel, que corroem, ferem e amaldiçoam as outras pessoas. Por isso nós te pedimos, transforma-nos, Senhor, para que de nossas bocas saiam palavras doces que transformem os relacionamentos e que edifiquem o teu reino. Por Cristo, que proferiu palavras doces de acolhimento e perdão, é que nós oramos. Amém. As palavras de Provérbios 16, 24 nos dizem: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma, medicina para o corpo. Recebam o doce perdão de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavras agradáveis são favo de mel. Palavras agradáveis são favo de mel. Doces para a alma, cura para o corpo. Doces para a alma, o remédio ao coração. As palavras agradáveis são favo de mel. Favo de mel. Favo de mel.
Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Salmo 34, 1. As palavras do salmista nos convidam a encher os nossos lábios com o louvor a Deus. Cantemos. Queremos ter um momento de oração e louvor ao nosso Deus. Querido Deus, a doçura do teu amor é demonstrada desde a criação. Somos frutos do teu doce amor. Teu povo em toda a história experimentou a tua companhia na caminhada de fé. No deserto, alimentaste com o maná aqueles que vagavam em busca da liberdade. Apesar disto, recebeste como resposta o amargor da ingratidão. Ainda assim não desististe de amar-nos, e graças te damos por continuares caminhando conosco. Abra nosso coração e mente para que recebamos a tua palavra como mel que alimenta e revigora. Amém. Queremos nos preparar o nosso coração, nossa mente, para receber a palavra de Deus e também a interpretação dela, cantando o próximo hino. Sabedoria ao Senhor.
O texto previsto para este domingo para a pregação é o texto de Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim.
Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a figueira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Até aqui a leitura. A palavra de Deus nos diz no Salmo 119, verso 103: como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Esta palavra nós queremos receber através do Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, cantemos. A palavra do Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 38. Depois, Jesus e seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá que sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade, alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha desta pessoa. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, quero começar a nossa reflexão com uma pergunta. Vocês consideram a língua boa ou ruim? Será que nós conseguimos classificar a língua em apenas uma dessas palavras? Boa ou ruim? Penso que muitas coisas na nossa vida são assim. Não é possível classificar de uma só maneira. Vai depender do uso que fazemos dela. O texto bíblico da pregação deste final de semana, da carta de Tiago, é um exemplo dessas coisas que podem se tornar ruim, dependendo do uso que fazemos dela. O próprio reformador Martim Lutero, ele fez algumas críticas a essa carta. Em seu prefácio à tradução do Novo Testamento de 1522, ele a considera uma epístola de palha. A crítica de Lutero estava sobre a forma como Tiago falava das boas obras, porque isso dava margem a interpretações erradas. As pessoas poderiam, com aquilo que Tiago havia escrito, interpretar que dependíamos das boas obras para sermos salvos. Por isso, Lutero critica essa carta. Sobre esse escrito, Lutero diz: ele quis combater os que confiavam na fé sem obras, e foi fraco demais. Quer alcançá-lo pela promoção da lei, quando os apóstolos o conseguem atraindo para o amor. Por isso, eu não posso colocá-lo entre os livros principais, mas com isso não quero impedir ninguém a fazê-lo e a destacá-lo como lhe apetece, pois no mais contém muitas boas afirmações. Até aqui a citação de Lutero. Ou seja, queridos irmãos, apesar de chamar a epístola de palha, Lutero reconhece que ela, se bem utilizada, tem boas afirmações, tem boa serventia. Afinal de contas, até a palha, no seu tempo, tinha utilidade. O colchão de Lutero era feito de palha. Assim, Lutero ele não descarta totalmente a epístola, mas ele se preocupa com a necessidade do ensino sobre Cristo, a quem os apóstolos deveriam pregar. As palavras mais duras sobre essa carta, Lutero diz no início de sua trajetória, mas ao longo do tempo parece que Lutero começou a considerar ela um pouco mais e compreendê-la, fazendo até pregações sobre essa carta. Afinal, o que esta palha de Tiago tem a nos dizer no dia de hoje? Como a pastora Juana disse, a palha não é ruim e essa palha serve como colchão. Serve também para atiçar um fogaréu no fogão ou na lareira, mas pode ser ruim também, pois pode fazer um fogaréu na floresta ou até em casas. Tiago traz um assunto muito interessante e importante para a nossa caminhada de fé. Ele nos orienta sobre a questão da palavra, da fala, do discurso. A nossa fala deveria apresentar a nossa prática da fé. O que eu digo é o que eu penso, e o que eu penso, eu faço. Portanto, Tiago nos exorta a termos coerência no ensinar, falar e agir. O falar serve de ajuda para a construção do reino de Deus. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E que o nosso coração esteja cheio do poder e da palavra de Deus. O nosso falar
demonstra a nossa vida e as práticas diárias. Para Tiago, a palavra tem a ver com a lei perfeita da liberdade. A palavra dita deveria trazer e apontar para a liberdade. Apóstolo Paulo afirma em Gálatas: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Esta carta está sendo escrita para a comunidade de Tiago, porque lá muitas pessoas querem ser mestres. Há uma disputa entre os membros. Mas Tiago adverte para os mestres, o julgamento será mais rígido. O conhecimento, a sabedoria, o discernimento traz consigo maior responsabilidade. Em Lucas 12, 48, encontramos a seguinte afirmação: aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. A sabedoria se mostra por meio de boas ações e da coerência entre a fé e a prática de vida. Tiago exorta a comunidade para que dentro dela não se fale mal de um irmão, de uma irmã, pois isso é incoerência em relação à fé. Coerência entre falar e fazer. Nosso testemunho a respeito de Cristo e do seu reino dá-se pelo falar e pelo fazer. Assim, existe coerência. Você é uma pessoa coerente? Sua fala e postura diante de Deus e das pessoas é igual? É a mesma? Tiago alerta que tipo de testemunho estamos dando com palavras e ações? Os versículos 9 e 10 nos lembram que com a língua ou com a boca nós podemos amaldiçoar e também podemos bendizer. Quero convidar vocês agora para um exercício de reflexão a partir da nossa boca, da nossa língua. Num primeiro momento, vamos refletir sobre as coisas amargas que dela podem sair. O que de amargo temos carregado, temos dito com nossas bocas. Vocês podem me ajudar a completar o quadro com palavras. Pensem comigo e vamos escrevendo. Palavras de maldição. Palavras de ódio. Também ações. Rancor. Comentários maldosos. Quando a intenção é só ferir. Mentiras. Quantas mentiras saem das nossas bocas? Palavras rudes. Críticas. Palavras amargas, atitudes amargas podem contaminar todo o corpo. Por outro lado, também palavras doces podem sair de nossas bocas. Palavras agradáveis são como o favo de mel. Que palavras e atitudes doces nós temos proferido? Palavras de bênção. Elogios.
que animam as outras pessoas, que motivam. Pedido de perdão são palavras doces. Opiniões, quando são construtivas. Amor, como são doces as palavras de amor. Compreensão. Atitudes assim adoçam a vida. Empatia também é uma atitude que acolhe. Palavras verdadeiras. A verdade é doce. Também essas palavras podem contagiar todo o nosso corpo e podem sair por nossas bocas e adoçar também a vida das outras pessoas. Nos preocupamos muito com a oratória para aprender a falar melhor. Gostamos de discursos bem elaborados, mas ao mesmo tempo nos esquecemos de nos especializar com aquilo que vem do coração. Qual é a verdadeira intenção daquilo que falamos? Temos a mesma vontade de falar quando é para denunciar as injustiças, do que quando é para nos autopromover ou exaltar outra pessoa para benefício próprio? Falas eloquentes podem esconder um coração apodrecido, amargo, rancoroso. Qual a intencionalidade de nossas falas? Falamos por falar? A língua é uma das partes do corpo humano que diferencia a pessoa cristã. A prática de pessoas opressoras é falar uma coisa e fazer outra. Tiago busca e orienta pela coerência na fé. Fé e prática andam de mãos dadas. E como pessoas que professam a fé em Cristo, demonstremos a nossa fé com práticas de amor, de cuidado, tolerância e respeito. Porque a palavra de Atos 4:20 diz: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Que nossa fala e ações estejam sempre pautadas nas palavras e ações de Cristo Jesus, nosso Mestre, Senhor e Salvador. Amém. Como profissão de fé, convido para o canto Se com tua boca confessares, do saudoso pastor Osiel Campos de Oliveira. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres sim que Deus o ressuscitou das trevas para a luz, então verás a mão de Deus, então terás a salvação, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. Confessar Jesus não é brinquedo, pode custar muito, meu irmão, mas ele acaba com teu medo, dando seu amor e seu perdão. Então verás a mão de Deus, então terás a salvação, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. Nem seguro, nem econômico,
ressurreição e no porvir. Então verás a mão de Deus. Então terás a salvação. Porque com o coração se prepara a justiça, e com as obras se confessa a salvação. Então verás a mão de Deus. Então terás a salvação. Porque com o coração se prepara a justiça, e com as obras se confessa a salvação. Temos os seguintes avisos e comunicados. No próximo dia 17, às 20 horas, o Sínodo estará fazendo uma live sobre a campanha Vai e Vem. Nós estamos encerrando a campanha, mas ainda dá tempo de você ofertar para essa bela missão de Deus no nosso país. Oferte também para que outras comunidades possam se fortalecer na palavra do Senhor. Então, coloque a sua oferta num envelope e traga na secretaria, o presbitério estará encaminhando. Mas assista, conecte-se também nesse momento da live, onde será explicado o que é feito com este valor, né? Então, vai ser uma live bem bacana, também aqui pelo canal do YouTube do Sínodo Paranapanema. No dia 18, ou seja, no dia seguinte, às 17 horas, nós teremos um encontro luterano de coros virtual. Acessem também, ajudem a divulgar esse momento de louvor, este momento de levar a palavra de Deus através do canto coral, né, através dos grupos. Vai ser um momento bem bacana, bem bonito também. As ofertas do culto de hoje, elas serão destinadas para o trabalho com as pessoas jovens. Vamos ver o vídeo de motivação. A juventude é parte da igreja e anseia em contribuir na missão de Deus. Ser jovem é ser exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. A próxima oferta nacional será destinada ao Fundo para Trabalho com Jovens na ESLB. Eu me emociono só de pensar em como todas as vivências que eu já tive na juventude evangélica transformaram o meu viver, fortaleceram a minha fé e me possibilitaram a colocar os meus dons a serviço na missão de Deus, na igreja e em todos os lugares onde eu estou. Sei que isso não transformou só a minha vida, mas de tantas pessoas jovens na ISLB. Isso é possível por causa da oferta. A campanha é de extrema importância, para o desenvolvimento dos trabalhos dentro das nossas comunidades, encontros de forma atrativa para os nossos jovens e também de formação de futuras lideranças. Eu mesmo já tive a oportunidade de estar participando de vários encontros, vários seminários, e fico muito feliz depois de estar voltando para a nossa comunidade, poder estar compartilhando esse conhecimento e também desenvolver esses trabalhos atualmente e no futuro dentro das comunidades, dentro das paróquias. A sua oferta estimula e possibilita a articulação e o desenvolvimento de atividades com grupo de jovens na ESLB, ações com CONAGE, formação de lideranças, produção de materiais, promoção de campanhas e eventos nacionais, além de intercâmbios do trabalho com jovens na ESLB. Ajude a manter a chama da juventude acesa em nossa igreja. Acompanhe agora o passo a passo de como ofertar online. Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Selecione o fundo para qual deseja destinar sua oferta. Preencha os dados corretamente e clique em ofertar. Você será direcionado para a página do PagSeguro para finalizar a oferta. No PagSeguro, preencha seus dados corretamente, escolha o método de pagamento, finalize com seus dados e confirme o pagamento. Pronto, você ofertou! Oferte ao Fundo para Trabalho com Jovens. Chegou o momento de orarmos, de colocarmos diante de Deus aquilo que nos preocupa, aquilo que tira o nosso sono, mas também de interceder por pessoas, pelo nosso mundo,
pelo país, enfim, traga no teu coração os motivos de gratidão, mas também de intercessão. Oremos. Intercedemos para que nossas palavras sejam verdadeiras e que nossa língua articule pensamentos e palavras que objetivem a construção de um mundo de amor, paz e justiça. Intercedemos por todas as pessoas que sofrem, pelas doentes. Intercedemos por todas as pessoas enlutadas, que sofrem porque tiveram que se despedir de um ente querido. Intercedemos pelos cientistas, para que tenham sabedoria na criação de vacinas e remédios para a manutenção da vida e saúde. Intercedemos por todas as pessoas que trabalham na área da saúde. Intercedemos pelas professoras e pelos professores. Intercedemos pelas autoridades do nosso país, do Estado e do município. Intercedemos pelo cuidado de todas as famílias, para que eduquem seus filhos e suas filhas, para que falem a verdade e respondam por seus atos. Intercedemos por nossas comunidades, para que deem um testemunho do Evangelho do Reino de Deus e que todas as pessoas possam viver coerentemente no falar e no fazer. Em nome de Jesus, oramos como Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. Deus da vida, abençoa meu pensar e meu falar. Jesus Cristo, companheiro de vida, abençoa meu agir em retidão. Espírito Santo, ajude-me a falar verdades e não mentiras, e a espalhar em palavras e ações a solidariedade e a misericórdia. Assim, abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada por se conectarem ao canal do Sínodo Paranapanema. Até o próximo encontro.